Paz seja com todos. Hoje nós vamos falar sobre a brevidade da vida humana e onde devemos colocar o nosso foco para não errarmos o alvo. A Bíblia diz, em Hebreus 11, que nós somos forasteiros e peregrinos nesta terra, que aguardamos a pátria celestial que virá da parte de Deus. Devemos almejar o reino eterno. Por isso oramos: venha a nós o teu reino. Mas o reino somente virá para aqueles que priorizam as coisas de Deus, que obedecem à vontade do Pai Celestial, guardam os seus mandamentos e se fazem dignos do sacrifício de Jesus, crendo no Filho, conforme testificam as Escrituras. Infelizmente, meus irmãos, a maior parte das pessoas priorizam a todo custo o sucesso financeiro e o acúmulo de bens, de tal maneira que não lhes resta tempo para as coisas do alto. O pouco tempo que lhes sobra acaba sendo jogado fora com distrações sem proveito. Para essas pessoas, só resta a expectativa da morte eterna, pois esta terra está destinada para o fogo. Façamos a leitura de algumas passagens que nos alertam sobre o nosso tempo de vida terreno. Salmos 144:4. O homem é como um sopro, seus dias são como uma sombra passageira. Agora, de um modo mais explícito, Salmos 90, versos 9 e 10. Todos os nossos dias passam debaixo do teu furor, vão-se como um murmúrio. Os anos de nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Eu fiz aqui um gráfico tomando por base esta média de 80 anos de vida e dividi esses 80 anos em 3 partes. Então, 1/3 da vida se dá do 0 aos 27 anos. O segundo terço, dos 27 anos aos 53. E o terceiro e último terço de vida, dos 53 aos 80. Vamos supor uma pessoa de 30 anos, que ainda é considerada uma pessoa jovem, daqui mais 30 anos, ela já estará no terço final de vida. E a nossa geração, meus irmãos, ela nem pode mais contar com esta expectativa, pois o Senhor Jesus está às portas. O retorno dele será em breve, certamente nesta geração. No livro de Jó, capítulo 8, verso 9, está dito: pois nós nascemos ontem e não sabemos nada, nossos dias na terra não passam de uma sombra. E Jó prossegue no capítulo 14, versos 1 e 2. O homem nascido de mulher vive pouco tempo e passa por muitas dificuldades. Brota como a flor e murcha, vai-se como a sombra passageira e não dura muito. Como já dizia o sábio, os homens perdem a saúde para juntar dinheiro. Depois perdem o dinheiro para recuperar a saúde. E por pensarem ansiosamente no futuro, esquecem do presente, de forma que acabam por não viver nem no presente e nem no futuro. E vivem como se nunca fossem morrer e morrem como se nunca tivessem vivido. Meditemos nisso por um momento. O que é prioridade para nós? As coisas do alto ou as coisas perecíveis, terrenas? Salmo 103, versos 13 ao 16. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois ele sabe do que somos formados, lembra-se de que somos pó. A vida do homem é semelhante à relva, ele floresce como a flor do campo, que se vai quando sopra o vento, e nem se sabe mais o lugar que ocupava. Mas Gilberto, por que você está falando isso? Para nos deixar tristes? Não, meus irmãos, muito pelo contrário, mas para que possamos corrigir a nossa rota. Salmos 39, versos 4 e 5. Mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil eu sou. Deste aos meus dias o comprimento de um palmo,
A duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. O salmista ele pedia para Deus mostrar quando seria o fim da vida dele, para que ele pudesse contar os números de dias, reconhecendo a fragilidade, reconhecendo que somos pó, que somos semelhante à relva, que é levada pelo vento. O apóstolo Tiago, pregando às igrejas, Tiago 4, a partir do verso 13. Ouçam agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócio e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina, que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Realmente, nós não temos controle sobre o dia de amanhã. Por isso, a nossa prioridade deve ser ajuntar tesouro nos céus. Sigamos o exemplo de Maria, quando Jesus foi visitar Marta e Maria. Lucas 10, versos 38 em diante. Caminhando Jesus e os seus discípulos, chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Apesar de amar e servir aos outros ser parte crucial de fazer a vontade de Deus, o maior mandamento é amar o Senhor sobre todas as coisas. Mesmo servir aos outros não pode nos distrair da comunhão com Deus por intermédio de seu Filho Jesus. Não podemos deixar que o muito serviço impeça o nosso contato com a palavra de Deus, com as coisas de Deus, com a vida de oração, com a guarda dos mandamentos. O problema de Marta não era que ela estava servindo, era que ela estava distraída com muitos serviços. Não são apenas as coisas ruins que nos afastam da comunhão verdadeira com Cristo. Muitas vezes é a preocupação excessiva, a ansiedade e a ocupação com coisas que, via de regra, são lícitas. É claro, meus irmãos, que trabalhar, fazer o serviço da casa, são coisas lícitas, são coisas necessárias que fazem parte da nossa rotina. O problema é quando essas coisas tomam todo o nosso tempo, nos impedindo de servir a Deus, nos impedindo de ouvir a voz de Deus. O erro de Marta foi não conseguir ter tempo para ouvir a palavra de Deus. Ela perdeu a oportunidade de ter comunhão com o Altíssimo. Quando nos vemos como pecadores que passam rapidamente por este mundo para enfrentar o juízo, passamos a nos considerar abençoados apenas pelo fato de o Senhor ser o nosso Deus e nós estarmos em um relacionamento pactual com Ele, por meio da fé em Cristo Jesus. Mas, para isso, precisamos seguir aquilo que Jesus nos ensinou. Precisamos estar alicerçados na rocha. Jesus disse claramente em Mateus 6, versos 19 a 21, Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam e nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Devemos, portanto, viver focados no reino eterno vindouro, usando os nossos recursos, dons e talentos para atuar na obra de Deus, obedecendo aos seus mandamentos, fazendo a sua vontade
e mantendo a fé no Senhor Jesus, conforme está dito nas Escrituras. Peça para Deus gravar a eternidade em seus olhos, para que você não erre o alvo. A maior parte das pessoas utiliza todo o tempo disponível para acumular bens perecíveis e morrem pobres para com Deus, perdendo assim a própria alma. Na vida, tudo é passageiro, nenhuma situação dura para sempre. Deus é o único e imutável, bem como suas promessas e palavra. Isaías 48, a relva murcha e as flores caem, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. Maria se assentou aos pés do Salvador para ouvir a palavra de Deus, mas Marta continuou fazendo aqueles serviços que ela poderia ter deixado para depois. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Conforme Marcos 8, 36 e 37, pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou, o que o homem poderia dar em troca de sua alma? Jesus narra a parábola do rico insensato, que relata a história de um homem que possuía muitos bens terrenos. Entretanto, negligenciava a sua vida espiritual. Embora tivesse acumulado bens que o abasteceriam por muitos e muitos anos, proporcionando-lhe conforto, um anjo de Deus disse-lhe: "Louco! Esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será?" Lucas 12, 21. Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Busquemos, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas nos serão acrescentadas. Que o nosso foco seja ajuntar tesouro nos céus. Por hoje é só. Fiquem todos na paz e na proteção do eterno Deus, que tudo criou e tudo formou. Em nome de Jesus. Amém.